A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma videoaula. Hoje nós vamos estudar a lição da revista dos nossos jovens. Nós estamos aí na 7ª lição desse trimestre do ano de 2020. O tema da nossa lição de hoje é derrotando o primeiro inimigo. Nós estamos trabalhando no livro de Josué, quando o povo conquista Canaã, quando o povo entra na terra prometida, na terra de Canaã. E hoje nós vamos estudar quando o povo conquista Jericó, a primeira cidade. Por isso que o tema é derrotando o primeiro inimigo. Então vamos lá para a nossa lição de hoje. Texto do dia. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Romanos, capítulo de número 8, versículo 37. A síntese da nossa lição de hoje diz o seguinte: em algum momento da nossa trajetória terrena enfrentaremos alguns inimigos, mas em Jesus somos mais que vencedores. O texto bíblico em classe, o texto sugerido para esta lição de hoje está em Josué, capítulo de número 6, versículo 1 ao 11. O primeiro versículo diz assim: Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 6 dias, e 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o zunido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então foi assim que o povo de Deus conquistou Jericó. Como assim, pastor? Assim como eles gritaram, o muro caiu e eles conquistaram a cidade. Então você logo vê que nós estamos diante de um milagre. Nós estamos diante de um agir de Deus. Nós estamos diante de uma providência divina. Mas por que aconteceu isso? Porque o povo acreditou. Nós vemos em outras lições passadas que o povo não conquistou a cidade, não conquistou a terra prometida, não alcançou a promessa porque duvidaram do Senhor. Então eles passaram 40 anos e quando eles entram, eles já não cometem mais o primeiro erro. Eles já não ficam mais nos erros dos seus pais. Eles sabiam que Deus era Deus poderoso e era suficientemente capaz de entregar aquela cidade na mão deles. Tanto que Deus fala aqui para Josué: não temas, eu já entreguei Jericó na sua mão. Eu já entreguei o rei na sua mão, eu já entreguei todos os valentes na sua mão, fica tranquilo, eu estou contigo. Muitas vezes Deus fala para nós, Deus fala conosco: fica tranquilo, eu estou contigo, mas nós duvidamos, nós não acreditamos. Foi o que aconteceu com os pais deste povo quando foi para herdar a terra. Eles chegaram, Deus falou: eu sou contigo, eu vou dar a terra, vocês vão conquistar essa terra, mas eles não creram, eles não acreditaram. E voltaram para trás e não obtiveram vitória, não obtiveram a promessa. Mas aqui nós estamos diante de um milagre, de uma providência divina. E este milagre pode acontecer todos os dias na minha e na sua vida. Basta que nós cremos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos lá? Vamos para o comentário da nossa lição de hoje. Introdução. A guerra contra Jericó não era somente do povo de Deus, mas também do Senhor, pois chegara a hora do juízo divino, haja visto que a medida da iniquidade dos amorreus se completara. Na derrubada dos muros de Jericó e na tomada da cidade, os hebreus eram apenas uma pequena parte do grande exército do Senhor. A Bíblia não relata, mas depois do encontro com o príncipe do Senhor,
aos pés da cidade, Josué deve ter recebido da parte de Deus uma estratégia de guerra para a tomada da cidade de Jericó. Então, na lição passada foi estudado a respeito disso aqui, a respeito da conversa, a respeito do encontro que Josué teve com o Senhor. Assim como Moisés teve um encontro com o Senhor, Josué também recebeu instruções do Senhor para conquistar a Jericó. Por que essa lição, por que esse texto, por que esse contexto dessa história que nós estamos estudando, irmãos, ela é tão extraordinária? Por que ela é tão extraordinária, pastor? O que tem de tão extraordinário nisso? O que tem, irmãos, de tão extraordinário nesse texto, nesse contexto dessa história que nós estamos estudando aqui, a tomada de Jericó, é porque Jericó não era qualquer cidade. Jericó não era uma cidade qualquer. Jericó era intransponível. Era impossível conquistar Jericó. Era impossível invadir Jericó. Então, aquele povo, eles estavam diante de uma situação em que demandava uma grande fé, que demandava deles uma grande confiança no Senhor. Era a primeira cidade, Deus estava ali testando aquele povo, testando a fé daquele povo. Eles poderiam muito bem rodear Jericó e deixar ela para lá, ou passar por Jericó e ir embora, porque era a primeira cidade. Vocês viram que aqui no texto eles rodeiam a Jericó por 6 dias, dando uma volta por dia. E no 7º dia eles rodeiam Jericó por 7 vezes. Isso que eu quero trazer para os irmãos aqui. Esse rodear Jericó. Ali, irmãos, enquanto eles estavam rodeando a Jericó, Deus estava trabalhando, Deus estava agindo. Enquanto aquela multidão, todo aquele povo rodeava aquela cidade, vocês viram no texto que nós lemos aqui, que ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. O que é isso aqui? Eles se trancaram lá dentro. Eles disseram, agora eu quero ver. Não existia naquele tempo nenhuma arma possível de quebrar aquele muro. Não existia. Então eles acreditavam nos seus muros, eles confiavam nos seus muros. Só que tem um outro caos que estava trabalhando na mente e no coração daqueles homens. Era que eles já sabiam do que o Deus de Israel, o Deus dos hebreus, o Deus daquele povo que estava ali rodeando aquela cidade era capaz. Eles já haviam ouvido as histórias do povo hebreu. Eles já tinham ouvido as histórias de quando Deus abriu o Mar Vermelho e matou todos os soldados de Faraó. Eles já haviam ouvido as histórias das conquistas do povo hebreu. Eles já sabiam que o Deus daquele povo era um Deus verdadeiro. Então eles estavam temendo aquele momento. Eles não sabiam o que podia acontecer. Tanto é que Raabe, nós vamos estudar aqui nessa lição, que Raabe ela faz um relato para os espias de Josué. Quando os espias entram na terra, na terceira lição dessa revista, foi contada essa história. Os espias vão lá para espiar a terra. Josué separa 2 homens e manda que eles vão lá para espiar Jericó, para trazer alguma notícia de Jericó para Josué. E diz o texto que quando esses homens encontram com Raabe, a meretriz, ela diz, todos eles estão desmaiados de medo. Todos eles temem o Deus de vocês, porque eles sabem o que Deus de vocês é capaz de fazer. Então aquele povo já estava temeroso, já estava sendo destruído no seu psicológico, eles já estavam sendo trabalhados. Deus já estava conquistando aquele povo, o povo já estava conquistado. Tanto que no texto que nós lemos aqui, o Senhor ele fala para Josué, eu já entreguei ele nas suas mãos. Eu já entreguei a Jericó nas suas mãos, como já havia dito para os irmãos.
o rei de Jericó não estava brincando. E 3, a cidade só cairia com a ajuda de Deus. Era impossível, irmãos, conquistar Jericó. Era impossível. Mas, pastor, mas como que Deus ele coloca diante de nós algo impossível para que nós viemos, irmãos, a depender dele, para que nós viemos a confiar nele, acreditar nele? Eu costumo dizer que Golias, é o Golias mesmo, o gigante Golias que enfrentou Davi, ou que Davi enfrentou, ele era invencível. Tanto que quando Davi foi ao encontro de Golias, ninguém, irmãos, acreditava que Davi poderia vencer Golias. Ninguém. A não ser o próprio Davi e Deus. Os que estavam ali, o rei, os irmãos, todos que estavam ali, não acreditavam naquela vitória. Era impossível. Porque Deus faz assim. Deus, para provar que Ele é Deus, Ele nos coloca muitas vezes em situações impossíveis de ser resolvidas, para Ele provar para nós que Ele é Deus, para provar para nós que Ele está conosco. Davi não tinha dúvida disso, quando ele foi de encontro a Golias. Josué também não tinha dúvida, quando ele foi de encontro a Jericó. Muitos talvez poderiam dizer, é impossível. O que esse povo aí fora tem? Eles têm trombetas, eles têm armas, mas também eles têm algumas trombetas de chifre em suas mãos. E eles querem nos vencer com isso, com essas trombetas. Mas, de acordo com o tempo foi passando, passou-se o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, Deus foi trabalhando no psicológico daquele povo. E Raabe diz que aquele povo já estava desmaiado de medo. Ou seja, no psicológico deles, eles já tinham sido derrotados. Eles já eram derrotados. Então, por isso que o texto está dizendo para nós aqui no tópico primeiro, Jericó era uma cidade forte. Sim, ela era. O rei de Jericó não estava brincando. Ou seja, ele não acreditava. Tanto que quando os espias foram lá para espiar a terra, ele descobriu que os espias tinham entrado para espiar a terra e procurou eles para matar. Segundo tópico, a estratégia de Deus para a batalha de Jericó. Primeiro, corte dos suprimentos do inimigo. Amém, irmãos? Esse texto, ele fala muito conosco. Para nós vencermos o nosso inimigo, primeiro nós temos que tirar a força dele, tirar o suprimento dele. Nós não podemos alimentar ele. Nós não podemos alimentar mais o mal do que o bem. Nós não podemos mais alimentar mais a carne do que o espírito. Então esse texto ele trabalha muito conosco nessa situação. Nós sabemos disso. Paulo disse que a carne milita contra o espírito contra a carne. E o nosso maior inimigo, nós estamos aqui diante do inimigo, e o nosso maior inimigo é nós mesmos. O nosso maior inimigo somos nós mesmos, é a nossa carne. Então se nós alimentarmos mais a nossa carne, e não alimentarmos o nosso espírito, nós vamos ser derrotados pela nossa carne, derrotados por nós mesmos, derrotados pelas nossas paixões, pelas nossas cobiças, pelos nossos erros, pelos nossos pecados. É isso que nos enfraquece. Então, quanto mais nós alimentamos o Espírito de Deus que habita em nós, mais nós obtemos a vitória. Amém? Vamos lá então? A espera de um milagre. Como eu havia dito para os irmãos, era só um milagre mesmo. O que aconteceu naquele dia foi um milagre. Jericó era impossível de ser conquistado. Era impossível. Quem olhasse e visse aquele povo rodeando aquela cidade, poderia imaginar, estão loucos, são completamente doidos, estão fora de si. Mal sabia eles que o Deus dos exércitos estava com eles, assim como o Deus dos exércitos está conosco. Talvez podem olhar para nós e dizer, são loucos, são completamente fora de si, são doidos, porque as coisas de Deus para o homem é loucura, né? O homem natural não compreende, não consegue entender as coisas do Espírito. Então, que aquilo ali que estava acontecendo era um milagre. O que aconteceu naquele dia foi um milagre. Amém? Por quê
que foi o milagre? Como já havia dito para os irmãos, era impossível, né? Era impossível, irmãos, vencer. Era impossível conquistar aquela cidade. Mas com a ajuda de Deus, eles venceram. Amém? Vamos lá, terceiro tópico. Deus se mostra forte para os que confiam nele. Ali teve um momento de fé, caíram os muros e Jericó é destruída, mas Raabe é salva. Então são 3 pontos que nós vamos estudar aqui no terceiro tópico, que foi um momento de fé. Quando foi esse momento de fé, pastor? Josué tinha dado uma ordem ao povo dizendo: não gritais, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga, grita. Né? Josué capítulo 6, versículo de número 10. Então, enquanto eles estavam rodeando a cidade, eles não estavam ali parecendo que estavam numa feira, né? Conversando fiado, conversando potoca, falando mal da vida dos outros. Não, eles estavam focados. Josué falou: não vai sair nenhuma palavra da boca de vocês. E o povo, irmãos, não entendia. O que eles estão fazendo? Estão rodeando a cidade. E o que eles estão falando? Não estão falando nada. Eles estão calados, estão focados. Aquilo, irmãos, dava um tremor e um temor dentro daquele povo. E no segundo dia, de novo, e no terceiro dia, novamente, no quarto dia. Mas o que eles estão pretendendo com isso? O que esse povo está pretendendo com isso? Né? Rodeando a cidade. Aquilo, irmãos, ia causando naquele povo, no psicológico daquele povo, um trabalhar de Deus. E aquele povo foi desmaiando, né? Como a declaração deles de Raabe, aquele povo foi caindo, eles foram desmaiando. Eles não tinham psicológico para aquilo ali. Eles foram ficando atemorizados. Né, foram ficando enfraquecidos, eles foram derrotados pela mão poderosa do Senhor. Josué capítulo 6, versículo 20. Então, eles conquistaram a cidade. Então, irmãos, a história desta mulher, ela aponta lá para a cruz do Calvário, né? Aponta para o sangue. Mais uma vez, Deus estava apontando lá para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, que nos deu o direito à salvação. Então aquela mulher, ela foi salva pelo aquele sinal, o sinal do sangue. Ela foi salva, assim como aconteceu lá no Egito, quando o povo saiu do Egito, que matou o cordeiro e colocou o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. Assim também aquela mulher colocou uma fita de escarlate, ela colocou ali um sinal, uma fita vermelha, onde marcava onde era a sua casa. Eles passaram por todas as casas, destruiu tudo, matou todo mundo, mas a casa de Raabe foi preservada, ou seja, ela foi salva. Isso está apontando também lá para Jesus na cruz do Calvário. Nós temos esta marca, nós temos a marca do sangue, né? Nós temos a marca da promessa, o sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos garante a vitória, o sangue de Jesus nos garante a salvação. Essa também é a nossa marca, a marca do sangue de Jesus lá na cruz do Calvário. Amém? Então, essa história de Raabe, ela aponta lá para Jesus, ela aponta lá para o Calvário, ela aponta para a nossa salvação, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? A conclusão da nossa lição de hoje. Josué, após o encontro com Deus, entendeu que era apenas servo do Senhor dos Exércitos, submetendo a sua experiência militar à vontade de Deus. Toda a sua estratégia seria divinamente orientada. Conduzido pelo Senhor, os hebreus primeiro tomaram Jericó e depois seria a vez de Ai, garantindo com isso o livre acesso para a terra prometida. Então, está aí a nossa lição de hoje. Nós estudamos sobre a tomada de Jericó. Nós entendemos nessa lição aqui que foi um milagre, né? Foi um milagre. O que aconteceu foi um milagre e aprendemos também que, através daquele ato de fé daquela mulher, dela acreditar no Senhor, ela foi salva.